Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente gostaria de pedir desculpa pra vocês, né, porque eu sei que eu fiquei sem postar alguns vídeos aí alguns sábados, então eu estou em falta com vocês em relação a isso e consequentemente eu estou com uma falta ainda maior com Deus. Eu estou gravando esse vídeo já é no sábado, mas é de madrugada, né? Agora são quase 2 da manhã. Então não reparem minha cara de sono e de cansaço. Eu cheguei tarde do estágio, mas eu não consegui dormir, perdi o sono. E eu acredito que quando a gente perde o sono é porque Deus quer falar com a gente naquele momento e realmente ele queria falar comigo, queria me incomodar sobre algumas coisas. E uma delas é isso, de estar em falta, em postar os vídeos, de estar em falta com Deus, de melhorar o meu relacionamento com Deus. Então, pra gente dar início, eu gostaria de dar abertura ao tema que vai ser identidade. E aí eu espero que esse tema venha falar ao seu coração, assim como ele falou com o meu. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você, que você possa refletir ao longo de toda essa mensagem. Quem você é? Quem você é, Thaís? Quem você é? Não sei quem assistiu, mas quem você é? E de fato a gente precisa descobrir, a gente precisa entender quem nós somos, a gente precisa descobrir a nossa verdadeira identidade, né? E aí eu gostaria que vocês reparassem, percebessem. Quando eu coloco a pergunta aqui, quem você é? O é um verbo, né? Ele remete ao verbo ser. E aí existe uma grande diferença entre o verbo ser e o verbo estar. O verbo ser, ele se refere a uma identidade. Ele se refere àquilo que nós nascemos para ser, né? E o verbo estar, ele indica um lugar, ele indica um tempo em que nós estamos vivendo. Então, o verbo estar, ele é passageiro, ele é transitório, ele é um verbo que indica uma ação momentânea. Então, ele indica como você está naquele momento. E o verbo estar não pode nos definir. Então, nós não podemos deixar que o verbo estar nos defina, né? Defina quem nós realmente somos. E, de fato, a gente deve saber, então, quem nós fomos criados para ser. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão mais rápida. Então, a mensagem que eu vou trazer se encontra em 1 Samuel, a partir do capítulo 15. Ela é onde vai contar a história do rei Davi. Então, a gente vai, conversar sobre Davi. E aí, na história de Davi, ela vai nos mostrar que a todo momento ele sabia exatamente quem ele era. E ele não almejava, não gostaria de ser outra pessoa, além do que ele era, além dele mesmo. Então, para atualizar, Davi era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E aí, desses 8 filhos, os 3 mais velhos, que se chamavam Eliabe, Abinadab e Samar, não sei se assim se pronuncia, que é difícil os nomes, mas são esses nomes. E esses 3 filhos mais velhos, eles estavam na guerra, né, com Saul, contra o povo filisteu. Saul era o rei da época, né, o rei dos israelitas, e aí eles estavam na guerra junto com o rei Saul. E aí, Davi, ele era o filho caçula e ele ajudava a pastorear as ovelhas, né, do seu pai.
Então ele ficava no rebanho, ele cuidava das ovelhas, ele levava alimento para os irmãos nos campos, né, das batalhas, das guerras. E em nenhum momento Davi se sentia mal por isso, por estar prestando esse tipo de serviço. E, inclusive, né, até um certo momento, os irmãos mais velhos que estavam na guerra, né, que tinham uma bela aparência, que eram fortes, que estavam lutando, né, eles pareciam que, a um primeiro momento, eles pareciam que teriam um futuro mais promissor do que Davi. Porque Davi era um simples, digamos assim, né, um simples pastor de ovelhas, que estava sempre lá no campo, levava mantimentos para os irmãos na guerra. Ele era um homem, né, mais franzino, a sua aparência não era como dos seus irmãos. Então, a um primeiro momento, parece que os irmãos de Davi teriam uma carreira, né, uma vida mais promissora do que Davi. E aí, Davi, agora a gente fez uma introduçãozinha sobre Davi, pulando mais pra frente, que vai relatar sobre a história de Davi e Golias. Quando Golias chega ameaçando o povo de Israel, Davi, lá em 1 Samuel, ele faz a seguinte pergunta. Se vocês quiserem me acompanhar, 1 Samuel diz capítulo 17, versículo 26. Eu vou ler só a parte B, tá? Que fala o seguinte. Davi, ele fala o seguinte, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E no momento que Golias, né, desafia, vem querer desafiar o povo de Israel, ele simplesmente aceitou o desafio, porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia, né, da sua identidade, ele sabia quem era Deus, ele confiava, né, na pessoa de Deus, ele sabia que o mesmo Deus que livrou ele de grandes animais enquanto ele pastoreava lá as ovelhas, também o livraria de Golias, também faria que ele derrotasse Golias. E realmente é isso que acontece, né? Se a gente for ler mais pra frente a história de Davi e Golias, que Davi, ele mata Golias com uma pedra no meio da testa. E isso aconteceu enquanto todos estavam com medo de enfrentar Golias, porque Golias era um homem muito alto, muito forte, e todos os homens estavam com medo de enfrentar Golias, inclusive homens preparados para a guerra, né? Quem sabe até os irmãos de Davi, que eram homens de boa aparência, que lutavam na guerra, eles estavam com medo de enfrentar Golias. Eles tinham medo de enfrentar ele. E Davi não, porque Davi sabia exatamente quem ele sabia a sua identidade, ele sabia quem ele era em Deus. E aí, nós devemos, né? Nós devemos procurar a nossa identidade. Aonde está a minha identidade? Aonde está a sua identidade? Né? A nossa verdadeira identidade ela está em Jesus. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente não tem mais medo do que vem pela frente, né? Assim como Davi, ele não teve medo de enfrentar o gigante, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o Deus que estava com ele. E quando, falando sobre identidade, eu comecei a... Tem uma pessoa, tem uma pessoa que
ela estava comentando que ela estava lendo um livro e aí ela me indicou um livro e esse livro se chama Mulheres do Reino. E aí eu comecei a ler esse livro, eu coloquei um propósito no meu coração porque eu senti que eu estava em déficit com Deus, né? Isso é meu particular, eu senti que eu estava deixando a desejar, eu estava muitas vezes deixando Deus de lado, inclusive até mesmo pelo cansaço físico, mas essa pessoa, eu acredito que ela foi usada por Deus pra me incomodar, né, pra me cutucar, falar assim, olha, acorda, meu, acorda, o que você tá fazendo? E aí, essa pessoa, inclusive, ela é um amigo muito especial, embora eu acho que ele não sabe que ele é uma pessoa especial, mas ele é uma pessoa especial. Mas enfim, então ele indicou esse livro e aí eu comecei a fazer o devocional e a ler este livro. E é muito bom este livro, então eu recomendo. Eu não terminei de ler o livro, porque eu comecei a ler o livro há pouco tempo, mas eu recomendo. Tem Mulheres do Reino e tem Homens do Reino. Eu tô lendo Mulheres do Reino. E ele tem uma parte que fala que um reino, ele precisa de um rei, né? Ele precisa de um soberano, e ele precisa de servos, ele precisa de súditos. E trazendo para o contexto de reino de Deus, a gente tem um rei, né, soberano, que é Deus, e nós somos os servos, nós somos os súditos, nós estamos aqui para servir a Deus. E nós estamos aqui para carregar a nossa identidade, para mostrar às pessoas a nossa verdadeira identidade, que a nossa verdadeira identidade está em Jesus. Então era isso que eu queria deixar para vocês, tá? Que vocês possam pensar sobre quem você é, quem você tem sido e que você possa realmente encontrar a sua verdadeira identidade, que é Cristo, que você possa vestir a camisa e falar assim: não, a minha identidade é Cristo e ponto final. Entendeu? Que a gente possa transparecer isso para as pessoas, que a gente possa ir por aí e que Cristo resplandeça sobre as nossas vidas. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês de mensagem. Foi uma reflexão rapidinha. E eu gostaria de falar para vocês que Deus, ele nos conhece desde quando, a partir do momento que a gente está na barriga da nossa mãe, desde quando a gente nem ainda o mundo ainda não sabe da nossa existência, nem a nossa mãe sabe da nossa existência. Deus já nos conhece e Ele sabe tudo que nós somos, para que nós somos criados e Ele sabe tudo sobre a nossa vida, né? Não adianta a gente tentar esconder e então é isso que eu gostaria de falar para vocês. E eu gostaria de deixar o Salmo 139 também, porque ele fala sobre exatamente isso que eu acabei de falar, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, antes que o mundo nos conheça. Deus sabe de todas as nossas necessidades e ele sabe para que nós somos criados. Nós somos criados para servir, nós fomos criados para... O vídeo deu uma cortadinha porque faltou um pouquinho de espaço aqui no meu celular. Mas enfim, a gente tava finalizando e aí só complementar o que cortou, né? Que eu falei que nós fomos criados para servir a Deus, nós fomos criados para levar o Evangelho, nós fomos criados para vestir a camisa, né? Vestir o nome de Jesus nas nossas vidas, porque Ele é a nossa verdadeira identidade. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Então, uma boa noite, né? Que Deus nos abençoe, que você possa procurar sua verdadeira identidade e que se você acha que... se você deu uma esquecidinha dela, se você ela tá um pouco guardadinha, retira ela do armário, né? Traz ela pra fora. E aí eu vou deixar uma música pra vocês.
Na verdade, eu vou cantar, então vocês cantem comigo aí em casa, tá bom? Um beijo, até mais. Boa noite, pessoal. Então, continuando o que eu havia falado, né? Eu vou estar cantando uma música. Peço que vocês me acompanhem, quem souber cantar. A música se chama Filha Amada, da Laura Soleiras. Me